Seja muito bem-vinda aqui à nossa maratona Elas e o Vinho, e nessa nossa primeira fase, nossa primeira etapa, nossa etapa de preparação aqui, né? Que é o vinho e o caminho. Então, hoje, nós vamos conversar sobre coisas muito interessantes aí, principalmente na parte que mais nos interessa, que é o comércio, né? E o consumo dos vinhos. Porque aí sim entra a nossa parte, né? Entra a parte do vinho em si e daquilo que a gente pode desfrutar, que são esses vinhos maravilhosos que nós temos aí para conhecer, para desfrutar, para repetir. Então, vamos em frente aqui. Bom, na aula de ontem, lembrando, né, nós falamos das origens aí da lenda, né, do beijo e do vinho, como é que o vinho ajudou aí a que surgisse o beijo, né? E principalmente essa questão do papel da mulher, né, que acabou ao longo da história, às vezes, sendo um pouco afastada do vinho, sendo um pouco deixada assim, sendo um pouco proibida de desfrutar do vinho, né? Até o período, no período mais antigo, né, no Egito, isso não acontecia, era uma sociedade mais liberal, mas depois da Grécia, de Roma, e mesmo durante todo o período da Idade Média, a gente sempre teve aí a mulher um pouco apartada, né? Não que em sociedade não acabasse desfrutando, mas a gente acabou sendo um pouco afastada, né? Principalmente por questões aí de crenças que não são verdadeiras, né? Mas que acabaram colocando algumas coisas pejorativas, ou colocando que o vinho poderia nos levar para o mau caminho, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, muitos obstáculos foram surgindo aí ao longo da história. Agora, um deles, né, um dos obstáculos que ontem a gente viu, conversou e já superou, né, acredito eu, é a questão do valor do vinho, né? Quanto o vinho vale e como a gente pode realmente não estar confusas aí com tantos preços, tantos valores, tantas informações de vinhos tão diferentes. Então, ontem a gente viu essa parte e vimos também as razões aí, né, que nos levam a ter essa questão de atribuir esse valor, né, que é a produção, a enologia, a vinificação, como se produz o vinho, né, as técnicas, os tipos e principalmente o porquê que às vezes os valores são tão diferentes. Então, nós já entendemos isso. E qualquer coisa, quem não assistiu essa aula, ainda está disponível lá no grupo exclusivo do WhatsApp, a gente coloca lá as informações, coloca as apresentações, materiais, e também link para vocês assistirem essas aulas que ainda dá tempo de assistir. Desde a primeira aula já está no ar e eu criei uma página específica para ter todos os vídeos ali, para facilitar, né, a vida de vocês. Muito bem. Passando agora para a nossa aula de hoje, nós continuamos aqui na nossa fase 1, e hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo no nosso caminho, entre o nosso vinho e o nosso caminho, nos nossos caminhos do vinho. Como que a gente vai encarar esse medo? Como é que a gente vai encarar essa questão? Será que a gente sabe reconhecer esses medos? Essa é uma pergunta que a gente vai descobrir durante essa aula. Mas antes disso, eu sou a Lilian, quem não me conhece, né, sou a Lilian Loureiro, da Castalha, Mulheres do Vinho, e a gente na Castalha sempre degustou entre mulheres, né, sempre a gente, desde o começo, a gente criou esse grupo para degustar e aprender entre mulheres. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da lenda da Castalha. Vocês não me perguntaram por que chama Castalha, né, ninguém me perguntou isso, mas eu gosto de contar o porquê, qual a origem. O nome Castalha vem da mitologia grega, né? Castalha, na verdade, era uma ninfa, e ela, fugindo de Apolo perseguia todas as ninfas, todas as mulheres, ele era o deus da beleza, né? Um deus forte, poderoso, né? Sedutor, mas Castalha sabia que ele era um deus de muitos amores, e ela fugindo dele, né? Não queria, na verdade, nada com ele, ela preferiu se entregar, né, às águas de uma das fontes de Delfos, lá havia muitas fontes, ela era uma ninfa aquática, inclusive, e ela preferiu se atirar nessas águas do que se entregar a Apolo. E aí essas águas se transformaram na fonte Castalha, uma fonte de sabedoria, uma fonte de águas que inspiravam os poetas, e era a fonte aonde as pitonisas faziam culto a Apolo. Era uma fonte também de sabedoria, onde ficava localizado o oráculo de Delfos, onde se
faziam as perguntas sobre o futuro. Então, esse nome nos inspirou, porque dentro das nossas reuniões da Castalha, a gente começou, na verdade, como um grupo de amigas que se reuniam para degustar e para aprender. E assim, o que acontecia? A iniciativa foi minha, porque quando eu voltei da Espanha, eu sentia falta desse grupo de amigas, né, de amizade, para a gente degustar toda semana. E não tinha esse hábito, a gente não tinha, eu estava um pouco deslocada, na verdade, das minhas amizades, e ao mesmo tempo eu queria me reunir com as antigas amigas. E aí toparam, né, um grupinho de amigas topou que a gente se reuniria toda semana num restaurante. Eu pedi autorização para o restaurante permitir que a gente levasse nossos vinhos, porque a gente ia estudar os vinhos. Então, a cada semana, a gente tinha um tema. A cada semana, eu levava 2 garrafas de vinho, ou uma garrafa por um tema, ou 2, a gente fazia uma análise do vinho, a gente aprendia juntas a analisar, e, ao mesmo tempo, a cada semana, uma das amigas escolhia o tema, e estudava o tema e apresentava para a gente o tema. Né? Bem interativo. E tudo isso acontecia numa quarta-feira à noite, a gente se reunia na quarta-feira à noite, né? E depois que a gente degustava, aí sim, a gente comia no restaurante, né? Pedia alguns aperitivos, ou pedia mesmo um prato, tal, e aí a gente ficava lá e batia um papo. Isso era Castalha nas suas origens. E numa dessas reuniões, a gente decidiu escolher um nome, e aí a gente fez meio que uma pesquisa entre todas, trouxemos alguns nomes, né, e esse nome acabou ganhando ali o concurso dos nomes por conta dessa lenda, né, que nós gostamos muito, né, e principalmente por conta dessa questão da sabedoria feminina. Então, por isso, nós nos chamamos Castalha e somos as mulheres do vinho. Muito bem, agora, vamos recordar que lá na primeira aula, a gente percebeu que muitas vezes, né, nós nos sentimos confusas, né, nós mulheres, né, isso muitas vezes quando a gente ainda não está muito habituada, né, com o vinho, a gente se sente bem confusa, porque a gente tem muitas opções, muitas marcas, muitas uvas, muitos países, né, a gente tem o medo do preço, a gente tem o medo da opinião alheia, a gente tem medo de errar ou comentar o vinho, né? E a gente sente a necessidade, o desejo de uma clareza nessa rota para a gente estudar isso de uma maneira organizada. A gente sente necessidade de uma clareza dessa rota para poder conhecer todos esses vinhos, né? De uma maneira mais organizada e não se perder pelo caminho. E, ao mesmo tempo, a gente já viu lá na primeira aula, entendeu que existe um idioma do vinho, né? Existe um vocabulário do vinho. É como quando a gente viaja e a gente precisa do mapa, e quando a gente viaja para o exterior, a gente sabe que vai encontrar outra cultura, outras tradições, até outro clima, né? Outro tipo de paisagem, mas também as pessoas que vão estar lá, muitas vezes vão falar outro idioma. E a comunicação é importante, a gente entender essa comunicação para poder justamente nos comunicar também e nos expressar e poder trocar, se conectar, né, com aquele lugar que a gente vai visitar. E isso é bem a cara do vinho, né? Isso é bem a cara do mundo do vinho. Mas, exatamente, nós estamos ali nessa posição de dúvida, né, de insegurança, às vezes por conta disso, e até com medo, né, de avançar. Mas nada disso. Por quê? Porque nós estamos na Castalha, porque nós estamos aqui, a nossa jovem castalhana aqui, a nossa representação aqui da Castalha, né? Uma mulher que bebe vinhos, que gosta de aprender por prazer e que quer sempre avançar, que quer sempre evoluir nesse mundo do vinho, né? Nesse universo todo que nos traz sabedoria, nos traz ensinamentos e nos traz também boas conexões, boas amizades. Como hoje a gente está fazendo aqui, hein? Mesmo à distância, estamos aqui. Então, hoje, nós estamos aqui no Vinho e o Caminho, nós temos essa nossa trajetória aqui de alinhamento, e depois, na próxima semana, nós já vamos viajar para outros universos aí, assim que a gente estiver com a nossa bagagem toda pronta. Então, para hoje, um dos objetivos, né, da nossa aula de hoje é a gente alinhar um pouco essas expectativas que a gente pode ter com relação aos medos, né, de enfrentar esse caminho, né? Que medos poderiam surgir? Então, será que eu consigo? Eu acho que essa é justamente, às vezes, uma pergunta muito interna nossa. Quando a gente vê pessoas com vinho, pessoas degustando vinho, ou dizendo como é complicado o vinho, ou nos
colocando que o vinho precisa ser assim, assado, ou se você não fizer de tal maneira, parece que o vinho vai acontecer alguma coisa ali, vai explodir, não sei, acontece algo. Então, a gente começa a ficar meio com medo, meio assustado, falando, será que eu consigo fazer tudo isso? Quando as pessoas falam que sentem coisas, né, no vinho, os aromas, os sabores, será que eu consigo, né? Então, o medo, ele pode se tornar um grande obstáculo para a gente, e um obstáculo mesmo interno. E muitas vezes a gente está sentindo esse medo, mas as outras pessoas nem estão percebendo, né, que a gente está assim, um pouco internamente, um pouco até assustados. Até porque, claro, socialmente falando, é mais relaxado, né? O vinho se torna uma coisa mais relaxada, mas às vezes, quando a gente é colocado em algumas situações, a gente acaba ficando assustado. Eu sempre conto uma história, né, de quando eu fui para a Espanha, quando eu cheguei na Espanha, né, eu fui como executiva, fui trabalhar, né, em banco, e numa primeira ocasião de almoço de negócios, né, eu tinha acabado de chegar, então era de praxe convidar um cliente para apresentar, né, um novo gerente, a nova gerente, no caso eu, né, a nova gerente ali da agência, tal, fazer aquela coisa daquele reunião meio de negócios, para uma apresentação mais formal. E lá fomos nós, né, nessa reunião, fui com o meu chefe, e foi o cliente também, né, e chegamos no restaurante, e obviamente, né, um restaurante espanhol, obviamente com culinária, né, espanhola, era uma culinária de assador, então era carne, né, carne assadas, e aquele monte de aperitivos que eles têm, os embutidos deliciosos, o jamón, tal. Mas, ok, para mim tudo aquilo era um pouco assustador, né? Eu não estava muito acostumada nem com as comidas e não, também como se comportar ali, né? Naquela situação. E aí eles me colocaram um desafio. Eu teria que escolher o vinho do almoço. E aí eu falei, que sacanagem, né? Só porque eu sou mulher, eles querem me sacanear. Olha só o pensamento, né? Falei, tá bom, tudo bem, não tem problema não. Mas só que a gente fica naquela situação, naquela saia justa. Por quê? Porque eu pensei, né, tudo bem, agora eu pego uma carta de vinhos, né, que eu não conheço. E aí tem duas situações, eu também não sabia ali naquela situação quem ia pagar a conta. Se eu pego um vinho muito caro e o cliente vai pagar a conta, o meu chefe me come a alma. Se eu pego um vinho muito caro e o meu chefe vai pagar a conta, ele também me come a alma, certo? Ou seja, fiquei encurralada. Mas, na verdade, não, porque, claro que eu já tinha estado, né, anteriormente, e tinha uma coisa, tinha uma carta na manga, né, que você nunca erra, era escolher um vinho espanhol da região mais famosa da Espanha, e que justamente não seria tão caro, né, não seria nada absurdo, porque é o vinho nacional. Então, eu fui pelo bom e velho vinho nacional espanhol, e escolhi um Rioja clássico, né, daqueles reservas normais, bacanas, bom, bonito e, diria, em preços deles, bastante, um custo-benefício bem adequado. Então, não fiz feio, mas me senti desafiada, e aí, por isso, para vencer esse desafio e esse medo de me colocar de novo nessa situação, é que eu fui procurar fazer um curso de vinhos, aquele meu curso básico que eu contei ontem para vocês, com Jesus Flores. Depois que Jesus Flores me ensinou vinhos, eu sempre segui o que Jesus Flores me falava, certo? E nunca mais tive problemas com o vinho. Bom, meninas, agora, o que acontece? A gente fala, o vinho é difícil, o vinho é complexo, né? Então, esse é um dos medos que muitas vezes nos vão abalando, né? Abalando a nossa confiança. Não sei se eu consigo, né? Eu tenho medo de me expor, né? Parece que o mundo todo entende de vinho, menos eu, né? Daquela sensação. Todo mundo entende tudo de vinhos e eu não entendo nada. São tantos vinhos, né? E todo mundo sabe falar, e cadê eu? Fico perdida aqui, né? Diante desses vinhos todos. Sou colocada aqui em situações que me deixam realmente estressada, né? Nada disso. Por quê? Porque você pode se sentir mais confiante com os vinhos, você pode se sentir mais segura com os vinhos, você pode se sentir relaxada com os vinhos. O vinho não é seu inimigo, ele é seu amigo, né? E se as pessoas complicam o vinho, é porque muitas vezes se elitizou demais isso. Inclusive, isso começa lá no passado, quando justamente somente uma classe, né,
elitista, só uma classe consumia esse vinho, dava valor a ele, consumia porque era um produto, né, mais escasso. Então, isso se tornou um costume, mas nada disso. A gente pode sim ter segurança com os vinhos, a gente pode sim ter a nossa própria opinião com os vinhos, e também a gente pode discordar, porque o maravilhoso do vinho é que você pode discordar à vontade, porque não tem certo nem errado. Tem aquilo que você sente no vinho, né? E por isso é que a gente vem aqui com como que a gente cria um atalho para a gente vencer esse medo, ou seja, qual é o medo? Como que a gente cria esse atalho para a gente desviar desse medo, né? Não vai vencer o medo, porque o medo sempre vai existir, mas a gente vai desviar, vai pegar um atalho para a gente desviar do medo e continuar o nosso caminho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essas frases são muito, muito ditas, né? E são verdadeiras mesmo, né? Juntas somos mais fortes, né? Quando a gente está juntos, a gente se sente melhor, se sente mais forte, mais empoderada. Juntas vamos mais longe, né? Quando a gente faz coisas juntas, e para a mulher isso, o coletivo é muito forte, né? A gente sabe muito bem da força que a mulher tem, justamente em fazer coisas juntas, né? Isso vem de épocas ancestrais, né? Agora, eu coloquei mais uma aqui. Juntas, sentimos mais confiança. Então, quando a gente degusta juntas, quando a gente troca opinião juntas, quando a gente sente o vinho e troca essa ideia, a gente, uma ajuda a outra, uma percebe alguma coisa que a outra não sentiu, uma nuance. Isso tudo faz com que a gente se sinta melhor e mais confiante, né? Com que a gente aprenda também por essa troca, né, de experiências, de sensações. Então, quando a gente está em grupo, a gente não se sente sozinha. Quando a gente está em grupo, a gente faz essa caminhada mais leve. Então, quando a gente está em grupo, e num grupo que nos traga confiança, onde a gente possa nos expressar e falar aquilo que a gente opina, independente de certo ou errado. Uma gosta mais de uma coisa, outra gosta de outra coisa, mas não é uma briga, né? É, na verdade, um aprendizado. O vinho se torna, dessa maneira, muito simples, muito gostoso, muito fácil da gente degustar. Se torna uma coisa bem natural para a gente, né? Então, o mais difícil para a gente é fazer o simples. Então, o nosso grande atalho é simplificar tudo, tá? Então, o grande segredo para nós é simplificar. E para simplificar, a gente tem um método e a gente tem que praticar esse método. Existe um método, e aqui vem a boa notícia. Existe um método simples, fácil, da gente aprender a degustar, da gente aprender a comparar vinhos, da gente aprender a começar a entender nosso próprio gosto pessoal. E esse método é fácil, esse método pode ser ensinado, esse método é fácil da gente aprender e da gente absorver com a prática. A gente sempre comenta isso, eu aprendi lá no meu curso, né, de sommelier, que vinhos, né, e a profissão de sommelier é uma profissão de ofício. Não sei se vocês se lembram, quando a gente estudou a Idade Média, que surgiram as profissões de ofício, né? Os mestres, lembra dos mestres? O mestre pedreiro, o mestre carpinteiro, o mestre padeiro, né? O mestre sommelier, os mestres, né? E seus discípulos e seus aprendizes. Lembra que isso tem muito a ver, muitas vezes, com essa questão da maçonaria, da construção, né? Tem o aprendiz... tem o aprendiz, aí tem o companheiro, né, um nível acima, depois tem o mestre, né, então tem algumas escalas, aonde o quê? Aonde o aprendiz, de tanto aprender com o mestre, fazendo na prática, ele acaba o quê? Se tornando também um mestre, né, essa é a verdade, ele vai evoluindo. E as profissões de ofício, por que são ofícios? Porque elas podem ser passadas, podem ser aprendidas, podem ser ensinadas para os discípulos ali, ou para os aprendizes. Então, qualquer pessoa pode aprender, porque é uma profissão técnica, né? São as profissões técnicas. E sommelier é isso, né? E os vinhos, e a parte do vinho, assim como também a parte da gastronomia, a parte do pão, da cerveja, de fazer aqueles artefatos, né? De construção, da construção, tudo pode ser aprendido, ensinado, passado de um para o outro. Então, aprender de vinhos é um ofício, e todo ofício pode ser aprendido por qualquer pessoa que se dedique e que queira praticar. Então, por isso, o grande segredo do vinho é esse. E por isso,
eu coloquei aqui para vocês também a questão do grande, de como vencer realmente um dos principais inimigos aí, um dos geradores desse medo, que são as nossas próprias crenças limitantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar que existem crenças que muitas vezes estão dentro de nós, que vieram de longa data, desde quando a gente nasceu, coisas que a gente acaba acreditando como verdades absolutas e que, na verdade, não são verdade, né? Agora, é claro que para nós é verdade, porque quando estão com a gente acredita, por isso são crenças, né? A gente realmente acredita, só que elas nos limitam. E quando a gente fica presa a elas, né? É difícil, mas muitas vezes a gente fica preso a elas, elas acabam nos impedindo de avançar, inclusive nos impedindo de desfrutar ainda mais, né, das coisas que a gente poderia estar desfrutando. Aqui alguns exemplos, né, gerais aí de crenças limitantes, né, isso não é para mim, eu sou velho demais para aprender agora, já estou muito velha, isso eu não consigo, eu nasci pobre, vou morrer pobre, né, vinho é caro, não tenho dinheiro para vinho, tudo precisa ser perfeito, né? Se eu não degustar perfeito, se eu não harmonizar da maneira mais perfeita, se eu errar, nossa, e se eu errar aqui no vinho, nossa, o mundo acaba, né? Então, tem certas coisas que a gente coloca para nós mesmas, e isso daí tudo poda, né, a gente, corta, tira a nossa liberdade, a gente fica meio que amarrada nisso. Então, como que a gente faz para ir amenizando, né, trabalhando, até porque tem que ser com carinho, tá, gente? Essas crenças são nossas e a gente acredita nelas, então não é uma questão de brigar com a gente mesmo, mas é a questão da gente perceber, e a gente percebe como espelho, né, vendo que os outros também, que as outras amigas também têm a mesma coisa, ou num aspecto ou em outro, e a gente vai, o quê? Se trabalhando e trabalhando juntas e alinhando, e vendo como é possível a gente ir vencendo, né, essas crenças que nos geram esses medos. Então, com comprometimento, né, ou seja, a gente estando comprometida em estar se reunindo, e comprometimento, assim, se a gente quer se aprender de vinhos, comprometimento de estar praticando, estar evoluindo, estar estudando, né, estar em conjunto fazendo essas práticas, esse comprometimento vai ajudando a gente a vencendo, né, e vencendo essas crenças. E, ao mesmo tempo, a persistência, né? Ninguém vai saber tudo de uma hora para outra como num passe de mágica. Então, essa persistência, essa prática constante, né? E, ao mesmo tempo, esse compromisso que a gente tem com nós mesmas, né? E com aquilo que a gente quer aprender, é que faz com que todos esses obstáculos aqui sejam superados, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje, para a gente poder avançar aqui em mais um passo aqui no nosso caminho. E agora, né, vem aqui a nossa frase célebre, né, que faz a nossa transição. Investir tempo em conhecimento agora é deixar esse medo para trás, o medo para trás. Por quê? Porque esse conhecimento, esse tempo que vocês estão investindo agora em conhecer vinhos, o tempo que vocês vão investir ainda, né, para adquirir mais conhecimentos, é o que vai deixar esse medo ficando para trás, cada vez mais lá longe. E vai fazer com que a gente realmente caminhe aqui para frente, né, com bastante ânimo e com bastante poder aí para enfrentar o que vier aí de surpresas, né, para a gente nesse mundo do vinho. Agora, vamos agora partir para a nossa parte aqui mais didática da aula, né, que é voltando lá ao nosso mapa, né. A gente viu na aula 2, né, a gente viu e entendeu aí as questões que dizem respeito ao começo de tudo, né, a agricultura, a uva, o vinhedo, o vinho que nasce lá no campo, que é um produto simples do campo, do homem do campo. Se o vinho não fosse simples, ele não nasceria no campo, né, não seria de homens simples que cultivam a terra, homens que têm uma sabedoria ali milenar, desse cultivo e desse amor ali ao vinhedo, à uva, né? Esse cuidado todo que tem que ser um cuidado anual para que possa gerar aí bons vinhos. Depois nós vimos a produção ontem e também todos esses cuidados que o enólogo tem, desde lá do vinhedo, de saber o momento exato de colheita, de já imaginando, né, o vinho que vai ser produzido, que vai ser criado,
né? O tipo de vinho, se ele vai fazer um blend, se ele vai fazer um varietal, se ele vai deixar envelhecendo, se ele vai usar madeira, as técnicas, né? Então, tudo isso ele aprendeu na sua faculdade de agronomia, né? De enologia, e ele vai justamente utilizar todos esses recursos para transformar, a transformação que acontece, né, desse produto do campo se transforma, então, nos vinhos, que agora, nessa aula, nós vamos conhecer, né, a gente vai se encontrar com eles justamente através do comércio, né, o comércio desse vinho, como é que esse vinho se espalha, como é que ele sai de lá do campo e chega até nós. O vinho chega até nós no nosso consumo, né, chega até nós na nossa compra, chega até nós aqui vindo de lugares distantes. Então, hoje nós vamos ver essa terceira etapa, né? A parte aqui do comércio, do serviço, né? Esse vinho também ele chega para nós através das lojas, mas através dos restaurantes, né? Através do vinho em casa, agora do vinho online, que cada vez mais, né, chega até nós. E como que a gente vai entender esse vinho que nasceu lá longe e que está aqui próximo de nós? Então, vamos dar uma olhada aqui no mapa do vinho, né? Aonde o vinho está? Da onde o vinho vem, né? Quais são os caminhos do vinho, né? A gente está no vinho e o caminho, quais são os caminhos? Então, a gente já sabe que o vinho nasceu lá no Velho Mundo, né? Nasceu principalmente na Europa, aqui numa parte da Ásia, na Europa, que se espalhou muito pelo continente europeu. Quando chegou a época dos grandes descobrimentos, o que aconteceu? O vinho começou a viajar junto com os descobridores, porque eles começaram a viajar, eles começaram a conhecer novos mundos, né? Então, o Novo Mundo, aqui as Américas, aqui até nesse mapa fala do Novíssimo Mundo, que é aqui a Austrália, né, na Oceania, e esse vinho começou a viajar junto com eles. Por quê? Porque fazia tão parte da cultura desses povos, que quando eles descobriam nesses novos territórios, né, os novos países, aqui América do Sul, e toda essa colonização, eles também, assim como os romanos, lembra os romanos lá atrás que invadiram toda a Europa e espalharam o vinho e levaram o vinho com eles? Até como uma maneira de trazer a cultura, né, se aproximar dessa cultura e trazer essa cultura do vinho, a mesma coisa foi feita, e aí foi o que aconteceu, eles espalharam essa cultura do plantio, das uvas e da vinificação. O que ocorre é que nem todas as uvas conseguiram viajar, né? Primeiro que nem todas as uvas se adaptaram aos novos terroir, a gente sabe que terroir é um conceito que envolve o terra, o clima, envolve também o tipo de vinificação, a ação do homem, né? Mas envolve vários fatores aí, e muitos desses fatores que aquela uva se adaptava, né, na Europa, não se adaptavam em outros territórios, mas outras sim. Então, existem uvas muito viajadas, uvas que foram parar em todos os lugares aí, e é por isso que a gente encontra, muitas vezes, por exemplo, Cabernet Sauvignon é uma dessas uvas, a gente encontra Cabernet de vários países, países do hemisfério norte, países do hemisfério sul, né, todos esses países aqui no Brasil, né, na Califórnia, na Austrália. Agora, como eu comentei, quando a gente sai do novo mundo, quando sai do velho mundo, vai para o novo mundo, as coisas mudam um pouco. Então, vamos entender as características do novo mundo, né? Então, o que ocorre? Quando eles viajam, quando eles vão para o novo mundo, eles levam algumas espécies da vitis, né? Da vitis vinífera, para fazer vinho. A gente também já sabe o que é vitis vinífera. Quem não souber, assiste as outras aulas lá que está lá, tá bom? Então, eles levam essas castas que se adaptam ao novo mundo e começam a fazer vinho. O que ocorre no novo mundo? Então, basicamente, como não são todas as castas, e como na Europa, sim, eles tinham muitas castas e tem vinhos que são feitos de blend, de misturas de muitas uvas, lá já não dava para fazer dessa maneira. Então, a característica principal, não é única, mas a principal vinhos do novo mundo. Vejam o que vocês acham disso, se vocês já reconhecem isso. Ó, castas. Então, a primeira coisa a gente fala muito dos varietais. O vinho chileno da uva Carmener. O vinho da uva Cabernet, da uva Merlot. Merlot, Merlot Malbec argentino, né? O Merlot brasileiro.
Então, as castas, né, a principal característica, a intensidade desse vinho, um vinho mais intenso, né, mais extração, tem muitos países que faz muito calor também, vinhedos mais vastos, tinha muito território para plantar, eram territórios virgens, né, então, muito mais plantio mais intensivo, né, uma agricultura mais intensiva, muito mais controle dessa agricultura, né, mecanizada. O mérito aí é do vinicultor, então eles atribuem que o vinicultor, a inovação, a tecnologia, vai fazer melhores vinhos, né? E uma das coisas que a gente observa de cara no rótulo dos vinhos do Novo Mundo é que sempre vem o nome da uva, sempre vai aparecer a uva. Se vocês pegarem vinhos dos países do Novo Mundo, né, maiormente vai vir o nome da uva ou de duas uvas que compõem aquele vinho. É um vinho que, em geral, gente, em geral, é mais para um consumo imediato, né? É um vinho feito para realmente já consumido, né? Vinhos mais jovens, onde a extração de sabores frutados, né? A extração de fruta é muito mais potente, mais exuberante. Então, vocês reconhecem alguma dessas características em vinhos do Novo Mundo? Se for assim, escrevam aqui nos comentários, por exemplo, uma das uvas, um dos vinhos de algum país que vocês reconhecem essas características do Novo Mundo. Enquanto isso, eu vou falar do Velho Mundo. E como é no Velho Mundo? Como era e ainda é, né? Apesar de que as coisas estão sempre em movimento, mas qual a principal característica? No Velho Mundo, eles preservam muito essa questão do terroir. São muitos territórios pequenos, pequenos vinhedos, pequenos territórios com uma característica muito específica, com vinhos muito característicos daquela própria região. Então, o terroir é o que é importante. E pouca intervenção, do tipo, pouca agricultura assim, mecanizada, pouca intervenção para, por exemplo, se faz muita seca, regadio, em alguns lugares é proibido regar o vinhedo, ele tem que passar por aquilo que a natureza e o terroir propõe, aquele clima, né, aquele microclima propõe para o vinhedo. Não dá para regar quando falta água, ou se vem uma seca, ou se vem uma geada, tem que deixar a natureza agir, né? O mínimo de intervenção. O mérito é do terroir, não é do vinicultor. É uma tradição, segue muito a tradição, o estilo, né, tradicional, são bem presos à tradição. Portanto, no rótulo a gente vai reconhecer, porque vem mais do que o nome da uva, às vezes nem vem o nome da uva, vem o nome da região. E é pela região que se sabe quais são as uvas daquela região. Então, as pessoas que bebem a tradição daquela região são as uvas tal, tal, tal. Muito bem. Então, se são aquelas uvas, então o vinho é daquela uva. E ponto. Né? Então, se conhece o vinho pela sua tradição, pela sua característica. Em geral, são vinhos de guarda, são vinhos preparados para durarem muito tempo. Lembra que, para eles, né, essa questão de produzir o vinho e guardar o vinho sempre foi assim, uma coisa ancestral, né? Desde a época lá da antiguidade, eles já se preocupavam com essa questão da guarda do vinho, então, ter vinho sempre. E quando o vinho ficava mais velho, mais evoluído, melhorava com o tempo. Então, é muito mais o estilo de vinhos de guarda. Sabores mais sutis, mais elegantes, né, mais complexos, é o que a gente vai encontrar nos vinhos do Velho Mundo. Lembre-se, meninas, isso é mais uma coisa didática para vocês já reconhecerem diferenças, tá? Então, no supermercado, vocês já podem perceber isso no rótulo, vocês já podem perceber nos estilos, podem perceber no preço, podem perceber os motivos, mas não é 100% assim, tá? No vinho nada é 100%, tudo também tem agora, principalmente na modernidade, a gente tem ainda mais coisas modernas, o Velho Mundo fazendo misturas de uvas, né? O Novo Mundo fazendo misturas de uvas, o Velho Mundo fazendo varietais, então, assim, tudo isso evolui, mas essas são características bem, assim, que se mantêm na maior parte do tempo, e é uma das características que nos facilitam, na verdade, a gente reconhecer, né, os vinhos de cara, né, se é um vinho do Novo Mundo, do Velho Mundo, mais ou menos que tipo de característica a gente pode esperar deles e tal. Então, isso facilita para a gente, né. Outra coisa interessante é a gente falar da filoxera, por quê? Porque a filoxera, ela mudou também o panorama, né, da vitivinicultura mundial.
A filoxera é um bichinho, tá? É esse mosquitinho que vira um bichinho, que é uma praga do vinhedo que come a raiz da planta. Então, ela come a raiz da planta, a planta seca e morre. E aí, eles até fizeram aqui uma charge de que quem estava tomando os melhores vinhos do vinhedo francês era a filoxera. Ela que estava se divertindo ali com os melhores vinhos, porque ela dizimou praticamente todo o vinhedo francês. O vinhedo primeiro chegou, né, na França, depois passou para a Espanha, afetou todo o vinhedo, e o vinhedo teve que ser todo replantado. Então, esses vinhedos que nós temos, poucos ficaram daquelas uvas de vinhedos mais antigos. Quase todo, né, os vinhedos europeus tiveram que ser replantados. Isso aconteceu no século XIX, né? Então, praticamente, a gente tem quase que um pouco mais de 100 anos aí de vinhedos replantados, né? Parreiras aí, uvas, vinhedos aí com 40, 50, 60 anos ou até cerca de 100 anos. Uma coisa interessante, a filoxera até hoje existe, nunca conseguiram, é como, agora vou fazer a analogia aqui, é como o Covid, né? Sempre vai existir, ele sempre vai estar aí o vírus, né? A filoxera existe até hoje. A questão é que eles tentaram, muitas vezes, descobrir, né, uma maneira de acabar com a filoxera, para matar o bichinho, né, implementos e tal, sem afetar o vinhedo, mas eles não conseguiram descobrir nada. Até que eles descobriram, sim, uma técnica que acabava salvando esse vinhedo, ou seja, acabava permitindo que se replantassem essas uvas, Cabernet, Merlot, que são as viníferas. E lembra que a gente viu as viníferas e as americanas. E às vezes a gente não dá muito valor para as americanas, né? Mas olha, o que eles descobriram? Que a filoxera não comia a raiz das americanas. Aliás, a filoxera era aqui das Américas e foi meio que exportada para a Europa. Ela, nessas viagens é que ela chegou na Europa. Então, qual foi a técnica? Foi fazer um enxerto. Então, eles pegavam uma raiz da vitis americana, enxertam em cima a vitis vinífera, e quando eles plantam, no enxerto, claro, passa toda a seiva que passa pela raiz, chega na vitis vinífera, ela cresce aqui para cima, mas da terra para baixo é vitis americana e a filoxera não come. Ela não gosta de vitis americana, ela gosta mesmo de vitis vinífera. Então, com isso, foi possível replantar as cabernets, as merlots, e essa técnica é a técnica mais difundida, né, para você plantar aí os vinhedos através dessa técnica do enxerto. Então, foi isso que salvou os vinhedos da filoxera, porque ela existe até hoje, só que ela não ataca a vitis americana, ok? Então, isso é importante porque isso vai afetar essa outra questão, a produção mundial. Então, onde está o vinho? Onde está a produção mundial? Quem produz os vinhos? Esse número é um pouquinho antigo, né, 2018, mas é mais para vocês terem uma noção. E aqui sempre existe aqui uma briga entre França e Itália. Tem anos que a Itália produz mais, tem anos que a França produz mais, mas os grandes produtores aí são França e Itália, seguidos da Espanha, que é um grande produtor também, e depois os outros países. A gente tem países aqui na faixa dos Estados Unidos, produz bastante, não chega a ser o nível, né, da produção francesa, europeia, francesa, italiana e espanhola juntas, né, mas aí nós temos, tá vendo, Chile, Argentina, no nível de 10, 12, né, de 12 a 14%, Austrália, 12% também, né, a África do Sul, China também produz vinhos, né? Ultimamente estão fazendo várias pesquisas e implementando vários vinhedos lá. Sempre nessa faixa, né, das latitudes aqui. Mas vocês percebem que a grande produção está realmente concentrada na Europa, né? E aí vocês falam, mas caramba, né? Se tem tanto vinho francês, italiano e espanhol, por que aqui no Brasil a gente consome mais vinho chileno, argentino, né? E brasileiro, e não tanto assim, né? Português também, mas perceba que Portugal não é um dos que produzem mais, né? Mas por que será? Então vamos entender isso também, porque isso vai nos ajudar a fazer melhores compras, né? O consumo mundial, então por quê? Eles produzem muito, mas eles consomem muito também. Essa é a questão. Então o vinho fica lá com eles, porque eles consomem muito. Portugal, por exemplo, consome 62 litros por pessoa, né, por ano, per capita, né, França, 50, Itália, 43,
Suíça que não produz pouco, tá? Tem sim alguns vinhedos suíços, mas consome mais de 30 litros, né, média por ano. E todos esses países são muito consumidores. E olha o Brasil aqui embaixo, 2,2 litros per capita. Então, obviamente, os vinhos, eles produzem muito, mas também atendem muito o mercado local, o mercado até regional ali local, né? E Estados Unidos também está aqui pelo meio no per capita, né? Mas em termos de volume, Estados Unidos consome bastante, em termos de hectolitros, né? Consome bastante Estados Unidos, então a França exporta muito para Estados Unidos, né? A França consome muitos litros, hectolitros aí de vinhos, Itália, Alemanha, né? A China também, tem sido aí o Reino Unido. Então, vocês percebam que aqui em consumo também, né, em consumo de volume de vinhos também, a gente está ainda começando, né, vamos dizer assim, a gente ainda não tem todo esse mercado. E, obviamente, eles produzem muito e os vinhos ficam também muito por lá, né. Para a gente entender um pouco mais, principalmente aqui do nosso ponto de vista, o que nós importamos? Nós importamos de vários países, né? Nós também produzimos, temos agora os vinhos brasileiros na nossa produção, mas nós aqui importamos de vários países. E olha que interessante, em 2020 houve um crescimento muito grande, né, de 2019 para 2020, houve um consumo muito grande por conta da pandemia, a gente passou a consumir mais vinhos, isso é uma realidade, já temos estatísticas, e da onde que nós consumimos? De onde nós importamos? Quase 50% do Chile. Portugal e Argentina, mais ou menos no mesmo nível, até porque Portugal tem um preço, um custo-benefício melhor para nós, né? Por conta do euro, do valor do euro, do dólar, Portugal acaba chegando num preço. Eles fizeram também uma promoção muito forte para exportação para o Brasil. Eles olharam o mercado brasileiro como um foco, né? Agora, Itália, Espanha e França, poucos vinhos, né, acabam chegando por aqui, né? Poucos que eu digo, não tanto quanto, né, o que a gente vê. Então, quando a gente vai na prateleira do supermercado, isso não reflete um pouco, né, a questão da prateleira da nossa loja, do nosso supermercado ou do online? Quer dizer, tem muito mais oferta de chileno, português, argentino, né, do que italiano, espanhol e francês. Ou muitas vezes italiano, espanhol e francês é mais caro, né? Acaba chegando vinhos mais caros, poucos e mais caros, né? O Chile, Portugal, Argentina mais acessíveis. Uruguai, pouco também, até porque eles não produzem tanto volume, mas chega bastante também para a gente. Agora, nessa parte do ladinho, se vocês perceberem, depois disso, a gente tem África do Sul, Estados Unidos e Austrália, é bem pouquinho, eu nem coloquei aqui, porque é tão pouquinho, assim, bem menos, né, do que os outros, que assim, que às vezes é muito difícil a gente achar esses vinhos, tanto é que quando a gente degusta na Castalha e pede algum vinho desses países, até fica meio difícil de comprar, né, porque a gente fica pesquisando, às vezes só tem um rótulo, 2 rótulos, algum aqui, outro ali, né, então isso daqui se reflete na nossa prateleira do supermercado. Vocês concordam comigo? Isso lembra vocês? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês colocassem aqui, agora vou dar um tempinho, colocasse aqui uma opinião de vocês. A gente está quase chegando no final, hoje eu estou dando um pouquinho de gás aqui, porque a gente tem que ir lá para a nossa festa, começa às 8, vou até avisar as meninas, a gente vai dar um tempinho para começar, né? Mas, assim, basicamente, isso era o que eu gostaria que vocês percebessem, né? O porquê que isso se reflete também no nosso gosto. Por que a gente gosta mais de vinho chileno, Portugal, argentino? Será que a gente tem tanta experiência com outros países? A gente tem a oportunidade de degustar uma África do Sul, uma Austrália, né, mais vezes? Então, esses são questionamentos, tá? Não é que eu digo que é obrigado a degustar esses outros países, mas eu digo, será que a gente não está sendo influenciado pela própria oferta e pelo próprio mercado? Né? Então, descobrir coisas novas é muito interessante para a gente, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente pode ter essa visão, né? E é muito bom que a gente tenha esses outros vinhos para a gente poder degustar também, né? Não estou desmerecendo aqui nem Chile, nem Portugal, nem Argentina, né? Claro que para nós é ótimo, né? A gente ter esses vinhos aqui num bom custo-benefício, né? E amanhã? Amanhã, minhas amigas, amanhã nós vamos ter um momento muito interessante, porque vai ser um momento de descoberta. E amanhã, que é sexta-feira,
Vai ser muito importante que vocês estejam aqui na aula, porque amanhã nós vamos ter a nossa grande descoberta dos vinhos e nós vamos ter a nossa preparação para o sábado. E sábado eu já vou alertando vocês aqui. Sábado nós vamos fazer uma viagem juntas por um caminho muito importante da humanidade, né? Um caminho que teve uma importância muito grande na Europa, que é o Caminho de Santiago. Então, no sábado, nós vamos percorrer o Caminho de Santiago dos Vinhos. Nós vamos sair da França juntas e vamos chegar a Santiago de Compostela, percorrendo este caminho, que foi um caminho de desenvolvimento, né? Não foi um caminho somente religioso de peregrinação, mas foi todo um caminho que trouxe um desenvolvimento, né? De abertura, de saída, né? Daquela fase da Idade Média mais escura para uma Idade Média, né? Para abrindo essas rotas e esses caminhos aí para aquela evolução da Idade Média, para passar para uma outra etapa na Idade Média. Então, nós vamos ser o Caminho de Santiago. E amanhã, vocês não percam aqui, porque vocês vão, na verdade, descobrir como que nós vamos, aí sim, chegar aqui no nosso momento, quer dizer, de escolher nosso vinho para o caminho. Né? Então, amanhã nós vamos escolher nossos vinhos para o Caminho de Santiago, para o sábado, ok, mas também para a nossa jornada da semana que vem.